Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais cobrados e, sinceramente, mais fascinantes da biologia: os órgãos do corpo humano. Vamos desvendar os principais sistemas, entender como eles funcionam e, o mais importante, como o Enem adora cobrar esse assunto. A ideia aqui é te dar as ferramentas para não só decorar nomes, mas para realmente entender a lógica por trás de cada sistema. E como sempre, a nossa caixa de comentários está aberta. Se alguma dúvida surgir no meio da explicação, ou se você tiver alguma história curiosa sobre o assunto ou uma dica de estudo, compartilhe com a gente. Ajudar uns aos outros é a melhor forma de fixar o conteúdo e construir uma comunidade forte de futuros universitários. Vamos começar pelo básico. O que é um órgão? Pense no seu corpo como uma cidade incrivelmente complexa. Nessa cidade, os tijolos seriam as células. Quando vários tijolos se juntam para formar uma parede, temos os tecidos. E quando várias paredes se juntam para formar uma construção com uma função específica, como um hospital ou uma usina de energia, aí sim temos um órgão. O coração, o estômago, os pulmões são essas construções. E quando vários órgãos trabalham juntos em uma grande operação, como o sistema de saneamento da cidade, temos um sistema. É essa organização que permite que a nossa cidade corporal funcione perfeitamente. Que tal começarmos pela nossa usina de processamento de combustível, o sistema digestório? Tudo começa, claro, na boca. E aqui já temos a primeira pegadinha do Enem. A digestão não começa no estômago, ela começa na boca. Temos a digestão mecânica, que é a mastigação, e a digestão química. A sua saliva contém uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar, que já começa a quebrar o amido dos alimentos. É por isso que, se você mastigar um pedaço de pão por muito tempo, ele começa a ficar adocicado. É o amido virando açúcares menores. Depois da boca, o alimento vira o que chamamos de bolo alimentar e desce pela faringe e pelo esôfago. O esôfago não é só um cano passivo. Ele faz movimentos de contração chamados de movimentos peristálticos, empurrando o bolo alimentar para baixo. É como se ele estivesse espremendo um tubo de pasta de dente. Esses movimentos são tão eficientes que você consegue engolir até de cabeça para baixo, embora eu não recomende tentar isso em casa. Chegamos ao famoso estômago. Pense nele como um liquidificador ácido. As paredes do estômago produzem o suco gástrico, que é extremamente ácido, contendo ácido clorídrico. Esse ácido mata a maioria das bactérias que vêm com a comida e ajuda a quebrar as proteínas. A principal enzima aqui é a pepsina, que adora esse ambiente ácido e começa o trabalho pesado de digerir proteínas. Para não se autodigerir, o estômago tem uma camada de muco protetora. Quando essa proteção falha, surgem problemas como a gastrite. Do estômago, a comida, agora uma pasta ácida chamada quimo, vai para o intestino delgado. Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é o palco principal da digestão química. É aqui que o show acontece. Ele recebe o suco pancreático produzido pelo pâncreas, que tem enzimas para digerir carboidratos, proteínas e gorduras. Ele também recebe a bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Atenção aqui, a bile não é uma enzima. A função dela é emulsificar as gorduras, ou seja, transformar grandes gotas de gordura em gotículas menores, facilitando a ação das enzimas. É como colocar detergente em um prato engordurado. O próprio intestino delgado produz o suco entérico, com mais enzimas para finalizar a digestão. Depois de todo esse processo no duodeno, o alimento está quebrado em seus menores componentes: glicose, aminoácidos, ácidos graxos. No jejuno e no íleo acontece a mágica da absorção. As paredes do intestino delgado são cheias de dobrinhas chamadas vilosidades e microvilosidades, que aumentam absurdamente a superfície de contato. É como se um corredor de 10 metros fosse todo dobrado para caber em um espaço de 1 metro, mas a área de parede continuasse sendo a mesma.
Esses nutrientes são absorvidos e caem na corrente sanguínea. O que sobra, basicamente água, fibras e restos não digeridos, vai para o intestino grosso. A principal função dele é absorver a maior parte da água e dos sais minerais. Ele também é o lar de uma flora bacteriana riquíssima que produz vitaminas importantes, como a vitamina K. O que resta depois disso são as fezes, que são armazenadas no reto e eliminadas pelo ânus. O Enem adora questões que relacionam a dieta, como a importância das fibras para o bom funcionamento do intestino grosso, ou o papel de cada enzima em diferentes pHs. Agora que já processamos o combustível, vamos ver como levamos o oxigênio para queimar esse combustível e gerar energia. É hora do sistema respiratório. A viagem do ar começa nas nossas narinas. O nariz não é só para sentir cheiros. Ele aquece, umedece e filtra o ar. Os pelos e o muco funcionam como uma primeira barreira contra poeira e micro-organismos. Por isso é sempre melhor respirar pelo nariz do que pela boca. O ar passa pela faringe, um tubo que ele compartilha com o sistema digestório, e depois pela laringe, onde ficam as nossas cordas vocais. Da laringe, o ar desce pela traqueia, um tubo reforçado com anéis de cartilagem para não fechar. A traqueia se divide em 2 brônquios, um para cada pulmão. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam como uma árvore, em tubos cada vez menores, os bronquíolos. Na ponta de cada bronquíolo, temos pequenos sacos de ar parecidos com cachos de uva, chamados alvéolos pulmonares. É aqui que a verdadeira troca gasosa acontece. Os alvéolos são minúsculos, com paredes muito finas, e são totalmente envolvidos por uma rede de capilares sanguíneos. O sangue que chega ali está rico em gás carbônico, que veio das células do corpo, e pobre em oxigênio. O ar que você inspirou está rico em oxigênio. Por um processo físico simples chamado difusão, os gases se movem de onde estão mais concentrados para onde estão menos concentrados. Então, o oxigênio passa do alvéolo para o sangue, e o gás carbônico passa do sangue para o alvéolo, para ser expirado. Esse processo se chama hematose. E como o ar entra e sai? Graças a 2 músculos principais, o diafragma, que fica abaixo dos pulmões, e os músculos intercostais entre as costelas. Quando você inspira, o diafragma contrai e desce, e os intercostais levantam as costelas. Isso aumenta o volume da caixa torácica, o que diminui a pressão lá dentro. Como a pressão do lado de fora é maior, o ar entra. Na expiração, os músculos relaxam, o volume diminui, a pressão aumenta e o ar é expulso. É pura física. O Enem pode cobrar isso relacionando com gráficos de pressão e volume ou com problemas de saúde como asma ou enfisema, que afetam diretamente essa troca gasosa. Agora, temos nutrientes e oxigênio no sangue. Mas como eles chegam a todas as células do corpo? Entra em cena o nosso incrível sistema de transporte, o sistema cardiovascular. O coração é a bomba central. Ele é um músculo oco, do tamanho de um punho fechado, dividido em 4 câmaras. 2 átrios em cima, que recebem o sangue, e 2 ventrículos embaixo, que bombeiam o sangue para fora. Vamos seguir o caminho do sangue. O sangue pobre em oxigênio, que voltou do corpo, entra no átrio direito. De lá, passa para o ventrículo direito, que o bombeia para os pulmões através das artérias pulmonares. Lá nos pulmões, como vimos, ele libera o gás carbônico e pega oxigênio. Esse sangue agora rico em oxigênio volta para o coração, entrando no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, a câmara mais forte do coração, que o bombeia com força total para todo o corpo através da artéria aorta. Essa separação em lado direito e esquerdo é crucial. O lado direito do coração só lida com sangue venoso, pobre em oxigênio,
enquanto o lado esquerdo só lida com sangue arterial rico em oxigênio. Isso impede a mistura dos sangues, o que torna nosso sistema muito mais eficiente. A esse trajeto coração-pulmões-coração, damos o nome de pequena circulação ou circulação pulmonar. O trajeto coração-corpo-coração é a grande circulação ou circulação sistêmica. O sangue viaja por 3 tipos de vasos. As artérias levam o sangue do coração para o corpo. Elas têm paredes grossas e elásticas para aguentar a alta pressão. As veias trazem o sangue de volta para o coração. Elas têm paredes mais finas e válvulas para impedir que o sangue volte para trás, principalmente nas pernas. E os capilares são vasos minúsculos, com a espessura de um fio de cabelo, que formam uma rede que irriga todos os tecidos. É neles que ocorrem as trocas de nutrientes, gases e resíduos com as células. O sangue em si é um tecido líquido. Ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida, e pelos elementos figurados. Temos as hemácias, ou glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio graças à proteína hemoglobina. Temos os leucócitos, ou glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. E temos as plaquetas, que são fragmentos de células responsáveis pela coagulação do sangue. O Enem adora questões sobre doação de sangue, tipos sanguíneos, problemas como infarto, que é a morte de parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio, ou hipertensão. Toda essa atividade celular produz resíduos. Como a cidade-corpo se livra do lixo? É aí que entra o sistema excretor, ou sistema urinário. Os protagonistas aqui são os rins. Temos 2, com formato de feijão, localizados na parte de trás do abdômen. Os rins são filtros de altíssima tecnologia. Cada rim contém cerca de 1 milhão de unidades filtradoras microscópicas chamadas néfrons. O processo de formação da urina tem 3 etapas. Primeiro, a filtração. O sangue chega ao néfron sob alta pressão e é forçado a passar por um emaranhado de capilares chamado glomérulo. É como passar o sangue por uma peneira muito fina. Quase tudo que é pequeno sai do sangue e cai no néfron. Água, sais, glicose, aminoácidos e também os resíduos, como a ureia. Células e proteínas grandes ficam no sangue. A segunda etapa é a reabsorção. O filtrado passa por um longo túbulo no néfron. O corpo não pode se dar ao luxo de perder toda aquela água, glicose e sais. Então as paredes desse túbulo reabsorvem ativamente o que é útil e devolvem para o sangue. Cerca de 99% da água que foi filtrada é reabsorvida. Isso é um mecanismo de economia fantástico. A terceira etapa é a secreção. Algumas substâncias que ainda estão no sangue, como íons e medicamentos, são ativamente transportadas para dentro do túbulo para serem eliminadas. O líquido que resta no final desse processo todo é a urina. Ela é composta basicamente de água, ureia e sais. A urina desce por 2 canais chamados uréteres até a bexiga, onde é armazenada e depois é eliminada pela uretra. Os rins não apenas limpam o sangue, eles são mestres no controle da quantidade de água e sais no corpo, um processo chamado osmorregulação. Se você bebe pouca água, seu cérebro libera um hormônio chamado ADH, o hormônio antidiurético. O ADH avisa os rins para reabsorverem mais água, produzindo uma urina mais concentrada e escura. Se você bebe muita água, o ADH é inibido, os rins reabsorvem menos água e a urina sai clara e diluída. O álcool, por exemplo, inibe o ADH. É por isso que, quando se bebe, a pessoa vai mais ao banheiro e pode ficar desidratada. O Enem pode cobrar exatamente isso, o papel do ADH na regulação hídrica ou problemas como cálculo renal. Tudo isso precisa de um comando central, certo? Quem coordena tudo? O sistema nervoso. Ele é a nossa central de processamento de dados, nossa internet de altíssima velocidade.
Ele é dividido em sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos que se espalham pelo corpo. A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, o neurônio. Ele tem um corpo celular, dendritos que recebem os sinais e um axônio, uma longa extensão que transmite o sinal para outro neurônio ou para um músculo. Essa comunicação não é física. Entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro, existe um espaço minúsculo chamado sinapse. A informação atravessa essa fenda através de mensageiros químicos, os neurotransmissores. O cérebro é o nosso supercomputador. O córtex cerebral é responsável pelo pensamento, linguagem, memória, consciência. O cerebelo coordena o equilíbrio e os movimentos finos. O tronco encefálico controla funções vitais e automáticas, como a respiração e os batimentos cardíacos. A medula espinhal é a grande autoestrada de informações, conectando o cérebro ao resto do corpo. E também é responsável pelos atos reflexos. Se você encosta a mão em algo quente, a informação vai até a medula, que manda uma ordem imediata para o músculo do braço contrair, antes mesmo de o cérebro processar a dor. É um mecanismo de proteção ultra rápido. O sistema nervoso periférico é dividido em voluntário e autônomo. O voluntário, ou somático, controla os músculos que você move por vontade própria, como para andar ou pegar um objeto. O autônomo controla tudo o que acontece no piloto automático: batimentos cardíacos, digestão, respiração. Ele ainda se subdivide em simpático e parasimpático. Pense no simpático como sistema de luta ou fuga. Em uma situação de estresse, ele acelera o coração, dilata as pupilas e joga adrenalina no sangue para você reagir. O parasimpático é o de descansar e digerir. Ele acalma tudo, diminui os batimentos e estimula a digestão. Eles trabalham em oposição, mantendo o equilíbrio do corpo. O Enem pode explorar o efeito de drogas na sinapse, ou a diferença entre um ato reflexo e uma ação voluntária. Mas o sistema nervoso não trabalha sozinho na coordenação do corpo. Ele tem um parceiro que atua de forma mais lenta, mas com efeitos mais duradouros: o sistema endócrino. Se o sistema nervoso é um e-mail, o sistema endócrino é uma carta enviada pelo correio. Ele é formado por um conjunto de glândulas que produzem e liberam substâncias químicas chamadas hormônios diretamente na corrente sanguínea. Os hormônios viajam pelo sangue até encontrarem suas células-alvo, que são as únicas que têm receptores para eles. É como uma chave que só abre uma fechadura específica. No cérebro, temos o complexo hipotálamo-hipófise, que é o grande maestro do sistema endócrino. A hipófise, ou glândula pituitária, é chamada de glândula mestra porque produz hormônios que controlam a maioria das outras glândulas. A tireoide, no pescoço, produz hormônios como a tiroxina, que regula o nosso metabolismo. Se ela produz muito, temos o hipertiroidismo, com a pessoa agitada e perdendo peso. Se produz pouco, o hipotiroidismo, com metabolismo lento e ganho de peso. As glândulas suprarrenais, ou adrenais, que ficam em cima dos rins, produzem, entre outros, a famosa adrenalina, o hormônio do estresse e da ação rápida. E chegamos a um dos órgãos mais versáteis do corpo, o pâncreas. Já falamos dele no sistema digestório, produzindo o suco pancreático. Essa é a sua função exócrina. Mas ele também tem uma função endócrina vital. Ele produz os hormônios insulina e glucagon, que controlam o nível de açúcar no sangue. Quando você come e o nível de glicose sobe, o pâncreas libera a insulina. A insulina avisa as células para pegarem a glicose do sangue e usarem como energia ou armazenarem. Quando você fica muito tempo sem comer e o nível de glicose cai, o pâncreas libera o glucagon. O glucagon faz o contrário. Ele avisa o fígado para quebrar o glicogênio armazenado e liberar glicose no sangue, normalizando os níveis. É um sistema de feedback perfeito. Quando esse sistema falha, temos o diabetes. Esse é um tema quentíssimo no Enem.
que adora cobrar o papel da insulina e do glucagon em gráficos de glicemia. As gônadas, que são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, também são glândulas endócrinas. Elas produzem os hormônios sexuais. Os ovários produzem estrogênio e progesterona, que regulam o ciclo menstrual e as características femininas. Os testículos produzem a testosterona, responsável pelas características masculinas e pela produção de espermatozoides. É fundamental entender que nenhum desses sistemas trabalha isolado. Eles estão todos interligados. A digestão fornece os nutrientes que o sistema circulatório transporta. O sistema respiratório fornece o oxigênio para as células queimarem esses nutrientes. O sistema excretor limpa os resíduos desse processo. E os sistemas nervoso e endócrino coordenam tudo, garantindo que a nossa cidade corporal funcione em perfeita harmonia. Entender essas conexões é o grande segredo para mandar bem em biologia no Enem. Eles não querem que você apenas decore o nome do osso do dedinho do pé. Eles querem que você entenda o todo, a integração e a lógica por trás do funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano.